Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Não. Boa noite já, né? 18 horas. Tudo bem? Então, aqui estou eu. Mais um bate-papo com meu amigo Rafael Haddad e com vocês. Então, vamos aqui esperar o povo entrar. Já ajeitando aqui o cabelinho. Então, alô, alô. Antônia Margarete, Luana, Sabores de Maria Sem Glúten, Perla, Cláudia, Ana Correia, você minha sobrinha? Karina. Oi, Cláudia, tudo bem? Será que agora, depois dessa pandemia, vai sair aquela noite lá na sua casa, como é que chama aquele negócio? O quê? Oi, Rodrigues, Fátima, Luana, boa noite, boa noite. Oi, Márcia. Boa noite, Ângela. Oi. Tá chovendo aí onde vocês estão? Gente, essa noite teve uma chuva monstruosa, sabia? Mas choveu muito mesmo. Os toldos que eu tenho lá os toldos que eu tenho lá nas janelas faziam aquele barulho, aquela chuva caindo. Tava danado, viu? Não tava fácil, não. Enfim, hoje também já choveu a beça. Oi, Olinda. A Ana é de Olinda. Olha, de Pernambuco. Oi, querida. Linda sua terra. Espero que as coisas aí estejam melhorando, tá? Então, olá. Paula Ranieri. Então, Paula Ranieri, jornalista, também taróloga, minha colega na época da extinta TV Tupi. Porque depois daquilo nunca mais foi a mesma coisa. Ai, eu não podia deixar de falar, senão eu ia ficar doente. Bom, é isso aí. Beijo aí, Paulinho. Tá um tempinho gostoso mesmo, é verdade. Eu até gostei da chuva, né? Tirando que aqui em Niterói vira e mexe, os transformadores explodem, mas eu acho que é legal, porque eu acho que limpa também a cidade, né? Aí é legal, não é verdade? Aqui tem um Barbieri. Oi, Barbieri, você é o Barbieri? Barbieri, meu parente? Meu parente não, parente do meu chefe. Então, um beijo para você, Barbieri. Então, tá chovendo aí? Onde você mora, Antônia? Oi. Margarete, Ana Lúcia. Nossa, quanta gente, que bom, hein? Que bom, esse papo vai render. Agora só tá faltando o meu parceiro de papo, que ainda não chegou. Mas daqui a pouquinho ele chega. Tá bom. Oi, Bia, tudo bem? Pabrito, como vai? Itanhangá, tá. Itanhangá chove por qualquer coisa, né? Um bairro aqui do Rio, gente, que fica lá para cima, perto do Alto da Boa Vista, fica mais perto da floresta, né? Então lá é bem coisa. O Rafa tá no perfil dele. Eu não sei o que faz isso. E agora, o que eu faço, Paula? Ai, Jesus, tá vendo? Já fiz uma bobagem. Pedi pro Rafa para fazer o live pelo perfil dele, porque ele entende melhor dessas coisas, de no final salvar, porque eu não sei salvar. Oi, doutor Pedro Cirilo, tudo bem? Quanto tempo que eu não lhe vejo? Olha, doutor Pedro Cirilo aí, ilustre diretor do hospital lá na Lagoa, né? E gente boa pra caramba. Então, o que eu faço agora, hein? Se o Rafael tá me esperando no perfil dele, o que eu faço agora? Ai. Oi, querida, tudo bem? Então, o sorriso hoje, o tarô não é aberto aqui nesse momento, né? Na verdade, o tarô é outra história. A gente hoje vai conversar sobre outros assuntos, mas eu tenho lá no meu perfil, uma promoção bem camarada, tá? Se você quiser, tá sendo aí um carinho para essa época de pandemia. Marco Pereira, Norma. Agora eu tô querendo saber com o Rafael o que eu faço para ele entrar aqui no meu live. Eu não sei fazer isso. Ai, meu Deus do céu.
Me ajuda aí, Paulinha. O que que eu faço agora? Como é que eu faço para o Rafael entrar aqui? Rafael, vem, Rafael. Bem, enquanto o Rafael não chega, eu não posso desperdiçar esse monte de gente simpática que entrou aqui, né, para bater esse papo. Quando o Rafael entrar, nós vamos falar, basicamente, vamos continuar aquela conversa, né, dos relacionamentos na época de pandemia. E também tem uma outra coisa que a gente queria falar, foi até o nome que ele deu para esse nosso encontro, né, que o futuro é hoje. E de verdade, gente, é mesmo, porque salvo algumas circunstâncias, né, o nosso futuro é traçado por nós agora, hoje. As nossas atitudes é que vão ter que ele tem que aparecer, você convida ele. Tá bom, então eu tô esperando ele. Ah, tá aqui ele, ó. Hipnoterapia acenar. Rivaldo entrou. Aqui, visualizar. Tá aqui, pronto. Tá aqui. Pronto. Rafael entrou. Aguardando o Rafael. Entra, Rafael, meu bem. Oi, Divaldo, como é que você está? Como é que tá em Friburgo? Olá, Pronto. Glória. É... Ô, Glorinha, foi Por incrível. aí, Eu estava na dizem, minha página, te esperando, e você na sua, me esperando. Foi um negócio incrível. dizem por aí, Rafael, que não se discute, se deplora, entendeu? É verdade, é verdade. E eu, com esse meu analfabetismo digital, continuo pagando micos. O que, que eu vou fazer? Não, tudo Enfim, mas bem. aqui está você. E Aqui estou eu. eu já tinha até começado esse papo, Didi está dizendo que lá em Friburgo está um frio danado. Já tinha até começado esse papo aqui com o pessoal, né, que você propôs, eu achei super legal, super pertinente, essa questão de você, do futuro ser escrito hoje, né? Então, de a vida acontecer a partir de decisões que você toma hoje para si. Ou seja, lógico que ninguém está falando aqui de coronavírus, porque, afinal, isso é um evento mundial, isso é uma questão, é uma outra questão, mas em termos de vida pessoal, né, você vai escrevendo aos poucos, né, a sua rota, o seu futuro. E quando Sim. alguma coisa interfere nisso, você tem que ter também o plano B, como estamos tendo agora, né? O plano B. Mas fala aí, Rafael. Sabe, Glorinha, a Paulinha falou para mim assim, olha, e eu estava lá falando de você, não, porque a Glória é incrível, maravilhosa, eu não sei nem o que falar dela, tal. E aí a Glória apareceu, olha, minha mãe está ao vivo no dela. E Mercúrio nem está retrógrado. Não, Mercúrio não está, não, mas tem uma porrada de outros planetas, tá? Fica quieto aí. Ah, Então eu vou ficar na minha. Então tá bom. tá bom. Essa parte é sua. Glorinha, Ah, esse negócio de o futuro começa agora é muito importante. E eu estava falando lá que é o seguinte: se as pessoas não sabem para onde elas vão, qualquer caminho serve, inclusive aquele que não verdade. serve para ela, né? Verdade. E essa frase é daquele livro Alice no País das Maravilhas, em que a Uhum. Alice encontra o gato, né? É, E ela pede para ir para algum. Onde estou? Ah, para onde você vai, menina? Ah, eu não sei para onde que eu vou. Ah, então qualquer caminho serve, né? pronto. É. Você sabe que há muitos E, anos atrás eu escutei, diga, há muitos anos atrás eu por escutei favor. uma frase que eu nunca mais esqueci. Já disseram que foi tanta gente que falou isso, mas eu escutei isso de um sambista. Trabalhava na extinta Rádio Manchete, no 760, com o Alexandre Ferreira, e nós recebemos o mestre Marçal, que era um sambista muito importante, era não, é, né? Um sambista muito importante. E o mestre Marçal, você que deve saber disso aí, Paula Ranieri, que está com a gente. O mestre Marçal, num dado momento da nossa conversa, soltou a seguinte pérola. Pois é, porque quem não sabe o que procura, quando encontra, não reconhece. Incrível isso. Cara, eu nunca mais esqueci disso. E aí eu meio que pautei algumas coisas da minha vida assim, estabelecendo a meta, o que eu quero. Estou procurando o quê? Para poder eu entender depois, quando eu recebesse, se eu tinha feito direito ou não tinha feito direito, né? Para ajustar o discurso, entendeu? Mas isso aí é muito legal. É verdade. E uma das coisas interessantes, né? Bom, e você deve saber mais disso do que eu, sem dúvida. Primeiro pela sua experiência e como também pela Pela sua minha idade, profissão. né?
pode falar. Velocidade. Mas, assim, a gente determina o mundo antes da glória e depois da glória. Né? Então, vamos lá. É interessante, Glorinha, já que a gente está falando de futuro, eu, basicamente, trabalho com a mente humana, né? E foco muito no presente, no aqui e agora. E você, essa incrível pessoa que você é, foca no seu tarô e astrologia e tantas outras coisas que você faz. É interessante que as pessoas procuram para o futuro, né? É, E como é que fica esse... Vocês puxam a orelha? Pô, minha filha, se você não fizer isso, não sei o quê. Como é que é? mais ou menos por aí, né? Porque são coisas que existem coisas que você não são inevitáveis, né? Mas eu costumo dizer que aquilo que é inevitável também é imprevisível. Essa é Olha, uma outra história também, tá? Estou a contadora de causos, eu tenho que né? anotar Porque isso aqui. Eu tenho que anotar tudo isso, não é é, possível. há muitos anos atrás, eu conheci uma moça que era quiróloga, era uma grande quiróloga. Quirólogo é aquele que estuda as mãos, né, as linhas das mãos. E ela me contou o seguinte caso. Ela foi uma vez para São Tomé das Letras, que é uma cidade aqui perto daqui, aonde moram muitos gurus, né? Tem um pessoal que medita e tal. Também tem a turma do fumo, né? Mas tem um pessoal bacana lá. E ela se entrevistou com um guru. E o guru falou da vida dela pregressa um monte, que é uma coisa mais complicada de você perceber, né? A não ser que você faz uma análise kármica e tal. E aí chegou naquele momento, e depois ele fez previsões para ela para 6 meses adiante. E ela não entendeu muito aquilo, mas calou a boca e veio embora, satisfeita, né? E ela me contando. Quando ela veio embora, ela veio num ônibus que, naquela época, aconteceu um grande desastre na Avenida Brasil, que é a avenida de acesso ao Rio de Janeiro. E nesse ônibus foram 3 ônibus que bateram, inclusive aquela treinadora do Flamengo, a Georgette Vidor, né? Foi ali naquele desastre que ela ficou paralítica. E essa moça, ela fraturou bacia, tíbia, perônio e ficou. Quanto tempo de cama? 6 meses, Rafael, 6 meses. E aí ela se perguntava, né? Mas por que, meu Deus, que ele não viu isso? Aí eu entendi o barato, entendeu? Porque era inevitável. E aí o inevitável é imprevisível também. Olha só. Essa é uma história para as pessoas refletirem. Eu acho que tudo que o tarô ou a astrologia pode fornecer de indicação, né, de conselho, de dica, são coisas que a pessoa pode chegar ali e mexer, tanto para bem como para não. Né? É uma questão do famoso livre-arbítrio. Né? É. E, então, eu penso que prever futuro, eu não ando muito nesse caminho, eu ando no caminho de orientar para. Né? E eu acho que aí é que fica bacana, entendeu? Né? É interessante, né? As pessoas quando começam a ser atendidas por mim e tal, e eu pergunto, o que você quer? Primeira coisa que eu pergunto quando alguém acaba de entrar em contato comigo é qual é o seu objetivo para que as minhas respostas sejam as mais adequadas para a sua necessidade. É impressionante que, vamos lá, 60% das pessoas falam assim, eu não sei o que eu quero. Né? Isso é Olha, impressionante. E eu falo assim, muito peraí, bom. né? E é interessante que as pessoas se sentem perdidas nesse processo, mas isso é puramente emocional também. Porque imagina só, eu dei uma palestra essa semana falando por que as emoções afetam os negócios. Né? Ah, Mas, na verdade, é porque os negócios são feitos de escolhas, decisões. Né? E pensa só, quando a gente está numa crise de ansiedade, de estresse, de raiva, tem uma... Ô, Vanessa, eu trabalho com hipnoterapia, tá? Eu sou psicanalista e hipnoterapeuta. E uma das coisas mais interessantes é quando você fala de emoções que afetam os negócios, as pessoas não percebem que quando elas estão com estresse, medo, ansiedade, raiva, elas não têm a interpretação correta da realidade. Não sim. tem. Elas começam a ver um mundo como um mundo de riscos, não de oportunidade. Então, quando você fala para alguém, coloca aquelas frases bonitinhas no WhatsApp, olha, a crise em chinês tem o mesmo ideograma de oportunidade. Né? Crise e Dá uma oportunidade raiva, né? dá uma raiva. Então a pessoa fica com raiva, como assim, para de falar que é oportunidade, eu estou perdendo meu emprego, eu estou aqui sem dinheiro, eu estou aqui desesperado, estou com medo não sei de quê. E as pessoas não veem oportunidade e elas começam a ter raiva. Por quê? Porque elas estão exatamente imbuídas da questão das emoções.
As emoções estão ali presentes. Não dá para E dissociar. a raiva também é uma expressão de luta, né? Quer dizer, aquela raiva Sim. que desperta o guerreiro que vai brigar. Agora, vai brigar pelo quê? Sabe Deus, né? Nós temos emoções principais, né? Olha que Uhum. interessante. Quais são as nossas emoções principais? Medo, raiva, tristeza e alegria. Aí vão falar assim, pô, mas só alegria que é positivo? Só alegria que é positivo? Claro que não. Sem o medo, você vai se tornar temerário e você pode se matar porque você não tem medo de nada, você vai fazer besteira. A raiva, você não se protege, mais uma vez, sobrevivência. A tristeza, você não se prepara para as frustrações do futuro. E a alegria é a cereja do bolo. É para você curtir o momento aqui agora. Né? Sim, sim, sim. E é bem Aliás, legal. até, desculpe, continue, continue. A diferença Olha, está na origem da palavra, tá? Uma é grega e outra latina, só essa. a Tá? diferença entre raiva e ira, né? Que a É, Flores aqui está perguntando. é. Maria falou, eu Respondendo. vou estar amanhã com uma live com a Flores de Maria Decor, vou estar com ela amanhã, uma live 10 horas Ah, da manhã. é? Ah, é? O que ela faz? Ela é incrível. Só de se apresentar aí, Flores de Maria. Olha, ela tem feito um trabalho de desenvolvimento pessoal muito legal. Ela tem um trabalho com desenvolvimento pessoal e vendas bem interessante. Vale todo mundo acompanhar Legal. também Flores de Maria, porque ela é uma mulher incrível. Bom, Outra coisa também que eu queria responder, que a Paula Ranieri perguntou aqui, por ela ser taróloga, eu entendi a pergunta, ela perguntou para mim se era verdade, então, que aquilo que era inevitável também era imprevisível. Pelo tarô é, viu, Paula? Pelo tarô é. Algumas pessoas que possuem dons, no caso, que são sensitivas, que são médiums, né? Que, bom, para mim, sensitivo e médium é a mesma coisa, a diferença é só que um tem religião, outro não tem. Então, as pessoas que têm essa sensitividade, às vezes elas conseguem entrar lá na biblioteca universal dos acontecimentos e capturar algumas coisas. Né? Mas isso aí não é porque tem tarô, não, é porque tem a sensitividade, entendeu? Pronto, segue o bonde. segue o bonde. Então, e é bem interessante esse negócio de emoções, né? Futuro e tal, não ver, não reconhecer a realidade, de onde você vai. Olá, Edna, seja muito bem-vinda. Existe uma questão que é a seguinte: se as pessoas tomam decisões ruins quando estão afetadas pelas emoções, simplesmente você ter um planejamento de onde você quer chegar é um grande sistema de defesa contra a autossabotagem. Porque você colocou, olha, o objetivo é aquele lá. Então, tudo que desviar você do caminho, você consegue ultrapassar as suas emoções para poder chegar até lá, né? Então é bem interessante. Isso é uma coisa realmente que eu encontro o tempo inteiro nos atendimentos, o tempo inteiro, Rafael. E aí, quando você vai ver lá no fundo da questão, né, a pessoa está fazendo aquele errado, não é por aquela coisa que está acontecendo, é por coisas que já aconteceram na vida dela. Então, ela começa a repetir padrões negativos, entendeu? Por várias razões, mas principalmente por aquelas histórias. Me disseram que eu não sirvo, disseram que eu sou incompetente, né? Tem aquelas questões freudianas, né? Que mamãe não gostou, papai não gostou, não comi cocô quando era criança, aquelas coisas todas. E aí as pessoas retêm aquelas impressões negativas e quando elas começam a partir para a vitória, alguém diz para ela lá no fundo, não, você não merece. Isso nem tenta porque não vai dar certo, né? E aí, por mais que ela seja proativa, ela fica com aquela voz, com aquela coisa ruim na cabeça dela, entendeu? E aí ela acaba, de uma forma ou de outra, sabotando aquilo que ela queria fazer. Isso tem a ver muito também com autoestima, né? Isso é um negócio fogo. Olha só, o Milagres vai ter sim, vai ter live dos signos amanhã, amanhã às 13h33, às 13 horas e 33 minutos. Vai ter o live dos signos, tá? Então vai ser pelo YouTube, e depois publicado. Então, me acompanhe lá no YouTube, tá? No Astral Super Legal, que é o meu canal do YouTube. Aí, Paula, você está certíssima. Isso acontece mesmo. E, por exemplo, inclusive autossabotagem é um padrão de comportamento. Se você falha em planejar, você está planejando falhar. E não existe autossabotagem maior do que você dizer assim, verdade. não vai dar certo.
Você sabe que existe no tarô, estou até procurando aqui para mostrar. Existe no tarô uma carta, que é a carta dos enamorados. Né? E também, aí a carta dos enamorados, ela tem como simbolismo, né, a questão das escolhas, dentre outros. Né? Tem muitos simbolismos, mas dentre outros tem a questão da escolha. E aí, assim, aqui você tem a carta aqui. Eu achei só desse baralho aqui do Titio Crowley, mas aqui, e aqui diz o seguinte: a carta fala de você ficar preso àquilo que você já conhece ou se aventurar naquilo em que você não conhece. Então, o que rola aqui, né? Essa escolha ela é baseada no quê? Caraca, em muita coisa. Sabe? Porque é muito legal você ficar ali naquele lugar de conforto, né? Ali naquele lugar que você já conhece. E às vezes as pessoas ficam ali, ai que bonito, tá lindo. Esse é de quem? Do Da Vinci. Lindo, Da Vinci, maravilhoso. Às vezes as pessoas ficam até numa situação ruim, Rafael, só porque elas estão acostumadas, elas já conhecem, elas administram, elas sabem qual vai ser o tamanho do sofrimento, entendeu? Elas ajeitam, se ajeitam ali. É o famoso ruim com ele, pior sem ele, né? E aí é preciso uma grande dose de coragem, né, de coragem para que você então se arrisque e saia mesmo de uma zona ruim para uma zona boa, porque você vai enfrentar o desconhecido, você vai enfrentar o novo. Né? E se você não tiver forte para aquilo? E se não der certo? E se é fulano? E se isso? E se, entendeu? E aí, enfim, isso acaba, de certa forma, embarreirando as atitudes das pessoas. Isso acontece comigo, com você, com todo mundo. Em maior, menor escala, todos nós fomos e seremos ainda, eventualmente, vítimas desse tipo de dilema. Agora, o que os enamorados aconselham? Né? O que a carta aconselha? Que eu acho tão bonito. Os enamorados aconselham sempre a que você escolha pelo coração. Não escolha com a mente, escolha com o coração. Não é porque é amor, não. É porque o coração, segundo os antigos, era o templo da nossa alma, aquela imortal, né, que veio e sabe o que veio fazer, sabe o nosso propósito. Então, quando você escolhe com o coração, você está escolhendo o teu propósito. Quando Exato. você remete essa escolha para a mente concreta, você começa a fazer perguntas. E fica esse afora, entendeu? Então, a boa é essa, a boa é escolher pelo coração. O coração tem todas as respostas e a cabeça tem todas as perguntas. Fica a dica aí para vocês. Cara, eu vou ter que Diga. anotar essa frase de novo, não é possível. Adorei. Minha mãe tem uma frase que é assim: Ah, cabeça feita para pensar, coração feito para bater. Pensa com o coração, bate com a cabeça. meu Deus, puta, mas que refinado isso. Ó, tem Ah, uma das coisas interessantes é que eu aprendi com o Divaldo, que tá aí, ó. E uma coisa que, Glorinha, eu vou contar uma coisa que eu já falei para você várias vezes, que eu tenho raiva de você. É aquela ira muito profunda, porque toda vez que você tinha que falar sobre peixes, que é meu signo, era hora de entrar no colégio, eu não conseguia ouvir, lá na Rádio Tupi. Né? Eu queria ouvir peixe, que era sempre o último, e eu não podia ouvir porque eu começava a aula. Né? é a queixa Então, de todos, é. aí, Ah, pô, não dá. Peixe já é assim, né? Poxa, coloca peixe em primeiro, vai. Tem uma peninha dele, faz trás para frente, vale a pena. Mas tem uma das questões, o, o líquido da garrafa não enxerga o rótulo. Né? Então, muitas vezes, para falar de nós, nós precisamos que seja de fora, uma visão externa nossa. é Porque verdade. nós temos a nossa forma de ver o mundo. Né? Quer ver uma coisa? A gente, às vezes, fica num ponto cego em que a gente não consegue se ver. Nós conhecemos nossas dores, conhecemos nossos prazeres, mas nós não sabemos onde eles estão levando a gente. Nós não sabemos o que podemos fazer melhor, porque a gente está sempre preso nesse mesmo padrão. Né? E para onde está a sua consciência é onde a realidade está. Se você fica olhando só Covid, 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 você vai entrar num parafuso. E eu vou dizer É isso verdade. porque eu estou atendendo muitas pessoas da área da saúde, né? Com depressão, ansiedade, pânico, né? E tem uma das coisas mais impressionantes, é que assim, meu tratamento são 6 sessões, né? E aí, quando em 6 sessões tem resultado, ótimo. Mas essas histórias, todas essas histórias das pessoas, apareceu uma história impressionante essa semana, que é o seguinte. Uma moça,
ela descobriu que está com Covid. E aí, beleza, ficou mal, foi para o hospital, saiu do hospital. Mas olha o comentário dela. O que mais foi difícil para ela não foram os sintomas da doença, foi o medo. Porque quando você abre o jornal, você só ouve desgraça. Não, nenhum sintoma para ela foi desesperador. Mas o que mais fez mal foi: nossa, eu tô com Covid, eu vou morrer. Mesmo que Você tivesse... fica diante da hipótese da morte, né? Nossa, então é muito bizarro a ideia de que você fica, tem que informar a população. Pô, informa que tem 209 milhões de pessoas saudáveis sem Covid. Né? Também, né? Também. A minha dúvida sempre é essa, sabia? Porque a gente vê, por exemplo, a Rede Globo, né, que está massacrando de informação, né? E sempre pega pesado mesmo. E aí eu deixei de assistir o jornal, o primeiro jornal da cidade, eu deixei de assistir porque eu não tenho resistência emocional para isso. Então eu deixei de assistir. Eu assisto um jornal por dia, acabou a história. Então, o que acontece? Quando você massacra as pessoas dessa maneira de informação, você está cumprindo o seu dever jornalístico, né? Mas, de certa forma, você também está criando uma desordem emocional, né? Mas pode criar uma histeria coletiva. Mas aí a minha dúvida, que eu te apresento e a todos que estão aqui, é a seguinte, Rafael. Se a imprensa deixar de noticiar de uma forma tão impactante, você não acha que o número de pessoas que ainda estão vagabundando pelas ruas, não é trabalhando não, é vagabundando pelas ruas, vai aumentar? Quer dizer, esse é o tal dilema, entendeu? Porque se estão massacrando desse jeito, eu moro aqui em Icaraí, né? A praia abriu um sol, está todo mundo na rua, companheiro. Entendeu? Abriu aqui o mercado, a rua, aquele principal, Gavião Peixoto, está todo mundo batendo perna. Então, não é o cara que está indo para a Caixa Econômica, não é aqueles que estão indo trabalhar, aliás, meu respeito profundo a todos eles e meu agradecimento, mas é o pessoal que está batendo coxa. E aí, quando chega em casa, assiste o jornal com toda essa desgraça e acha que não é com ele, entendeu? Não é comigo. Então, para mim, fica esse dilema. O que a imprensa faz? A imprensa deixa de noticiar ou a imprensa bate em cima? Nós não temos um povo educado para tragédias. Então, acho que ninguém está educado para tragédia, né? E a gente está acostumado também, é esquisito sair na rua com máscara. E eu descobri uma coisa hoje. Se você... Isso é um aprendizado que eu tive hoje, tá? Se você estiver chupando house, não use máscara. Ou se estiver usando máscara, não chupe house. Eu fiquei cego, Glorinha. Pô, eu tava com a máscara na rua. Vi aquele bafo ali. Mas, enfim. Olha que interessante. Utilidade pública, hein? Utilidade pública. Isso aqui em primeira mão, tá? Tá. Olha só. Por que se coloca medo? O medo, você pode estudar neuromarketing, você entende isso. O medo vende. O medo vende. As pessoas vão comprar coisas por causa do medo, mas não por causa do prazer. É horrível. É horrível. Então, assim, E aí faz o que com isso? Então, olha só que interessante. A gente está aqui no país tropical, abençoado por Deus. Você diz que ninguém está acostumado a tragédias? Está sim. Europa acostumada a tragédias, né? Oriente acostumado. Mas aqui, cara, ninguém está cagando. Então, olha que interessante. Então, olha que interessante. 30% das pessoas são altamente suscetíveis. Talvez alguém aqui, ó, tem 30 pessoas olhando a gente nesse momento. 10 pessoas daqui, estatisticamente, são altamente impressionáveis. Significa que são aquelas pessoas que você ouve uma notícia e ela fica ruminando aquela notícia, às vezes perde noite de sono, ruminando aquela notícia. Existem várias formas de você passar o mesmo conteúdo. Várias formas diferentes de passar o mesmo conteúdo. Você pode... Acredito que todo mundo aqui já se tornou quase especialista em Covid. Né? Acho que todo mundo aqui se tornou especialista. Porque tá cheio disso. Mas tem uma coisa... Mas aí são os teóricos, né, Rafael? São os teóricos. São os teóricos, não fizeram nada, perfeito. Mas tem uma coisa. 30% da população pode ter a saúde mental afetada. E isso é muito superior aos casos de morte que poderiam vir do Covid. A autorresponsabilidade é um dos princípios da inteligência emocional. E nós não temos um padrão de inteligência emocional distribuído igualitariamente com todo mundo. Né? É verdade. Nós também, você citou Icaraí. Né? Basicamente, pessoas de Icaraí, de São Francisco,
de bairros mais nobres têm uma disponibilidade, um mercado próximo de casa, tem apartamentos maiores que podem se deslocar, podem sair, tá? Mas pessoas que moram em lugares menores, né, que dependem da quitandinha do seu Manel para poder comprar as coisas, a saúde já está prejudicada desde sempre. Né? Não, Então, compreendo e concordo com você. de qualquer forma, é um jogo de gato e rato. A gente não sabe o que fazer, porque é aquele cobertor curto, sabe? A história do cobertor curto. Ou você coloca pânico na sociedade, ou todo mundo se descuida e pega Covid. Você vai ter que cobrir um Ainda lado ou existe outro. a questão, ainda existe também a questão da insegurança, né? Porque eu me considero uma privilegiada. Eu estou dentro da minha casa, junto com meu marido, com meus gatos, tem comida, estou abrigada, estou despreocupada porque minha filha e meu genro, que também considero meu filho, também estão trabalhando em casa. Eu sou uma privilegiada. Agora, imagina as pessoas, cara, que não receberam o tal auxílio, que estão morando em muvucas. Hoje eu estava vendo a invasão que teve de 1.000 pessoas num conjunto habitacional em São Paulo, que a polícia tirou na porrada, entendeu? E aí, como é que fica essa gente desamparada, né? Sem, Sim. sabe, sem eira nem beira? Que a gente tem um presidente completamente louco, né? Que hoje fez outra manifestação lá em Brasília, entendeu? Com um monte não são seguidores, são o quê? As seclas, pode-se falar? Eu não sei o que é aquilo, entendeu? Mas, poxa, todo mundo sem máscara, neguinho falando com criança no colo, entendeu? Pô, se você não tem na tua estrutura política também, começando por aí, porque é uma questão vertical, né? Se você não tem na tua estrutura política, que vai te dar uma estrutura econômica, educacional, sanitária, etc, etc. Se você não tem segurança nisso, entendeu? Daí para baixo, cara, é um dominó, blá, 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 entendeu? Se o presidente vai participar de uma manifestação onde ele concorda com o fechamento do STF, com a instalação do AI-5, tendo ele como presidente, como é que o povo pode se sentir, velho? Mas tem Entendeu? Quer uma. dizer, se existe toda uma contradição entre que todos os órgãos internacionais e nacionais de saúde, as grandes pesquisas que temos agora no momento, que eles estão se matando de pesquisar, se todos eles dizem a mesma coisa e nós recebemos um recado contrário. Aí é a tal história. Bom, se o mandatário disse que está tudo bem, está tudo bem. Se o povo foi conduzido há dezenas de anos, não é agora, né? Como gado mesmo, sem uma educação boa para que tivesse um senso crítico legal, numa hora dessa você segue o teu ídolo, você segue aquele que você acha, está lá em cima, ele é o pica, se não aconteceu com ele, não vai acontecer comigo. Está entendendo? Tô entendendo. Então, aí volta a questão de noticia ou não noticia, fala ou não fala. Sim. Tem uma das coisas mais interessantes. Bom, eu posso falar de emoções, né? Do lado das emoções, o que está acontecendo é um grande risco emocional para todo mundo. Tá? O isolamento social, olha que interessante. O isolamento é estudado há muitas décadas, muitas centenas de anos, na verdade, e foram colocados em relação a. Tem que ter vacina. Oi, Gal, tudo bem? Basicamente, sim. Quando se coloca um cara que está preso na prisão e faz aquele isolamento dele, vai para a solitária, existem alguns eventos que acontecem, alguns fenômenos que acontecem com essas pessoas que estão na solitária, que é o seguinte: essas pessoas começam, a partir do quarto dia, a alucinarem. Mas alucinar da seguinte forma: alguns relatos, um dos relatos é o seguinte: a pessoa estava lá 4 dias sem ver luz, comendo com uma frestinha, e no quarto dia ela começou a soltar cafifa. Ela estava no ar livre, na viagem dela, né? Soltar cafifa. E aí começou a estudar esses fenômenos, né? O isolamento social é uma necessidade. Se qualquer um aqui ler aquele livro Decamerão, que fala sobre a peste bubônica na Europa, tal, você fica horrorizado do que aconteceu, você vai entender um pouquinho do pânico, né? E eles não tinham nenhum conhecimento que nós temos hoje, né? E a coisa que foi mais interessante é aquelas pessoas que tiveram mais habilidades emocionais foram aquelas que sobreviveram. Porque quem não tinha habilidade emocional, autorresponsabilidade, saía à rua, no caso a gente sabe, sem máscara, pegava a peste e morria. Então, basicamente, quando nós estamos sobre ansiedade, estresse, medo, pânico, a leitura da realidade é completamente diferente, né? Então, quando você me diz... Mas agora vamos uma coisa assim, a gente já teorizou aqui bastante, né? E a gente está com um monte de gente aqui online
e que, de repente, essas pessoas não têm a mesma formação que a gente tem, enfim, não estudou dessa área como a gente estudou. E as pessoas devem estar perguntando aqui, beleza, bacana, mas o que eu faço com isso? Qual é a saída? Dá aí as suas dicas que depois eu dou as minhas. Beleza. Primeira coisa, todo mundo está pensando em falar sobre quando acabar a pandemia, quando acabar o Covid. A coisa mais importante, haja como se não acabasse a pandemia. Haja com o que você tem agora. Porque se você ficar esperando o resultado para daqui a um mês, a tua vida inteira foi atrasada durante um mês. Comece agora a fazer coisas que você pode fazer e não espere o fim da pandemia, porque ninguém sabe quando vai ser. Então, simplesmente comece a fazer agora, como se não fosse acabar a pandemia. Pense como se fosse a situação para sempre na tua vida. Porque Isso, você vai estar preparado. saídas criativas, né? Pois é. Exato. Porque não tem como ficar projetando. Quando acabar, quando não sei o quê. Não tem como acabar. Você não vai saber. Nós não sabemos. Haja como se fosse o que você tem na sua mão agora. Eu, por exemplo, comecei a fazer uma série de coisas, várias coisas apareceram, ótimo. Mas haja agora. Agora. Você não tem amanhã. O amanhã não existe sem o hoje. Você tem hoje. É o que você tem na sua mão. Esse é isso aí. Eu tenho visto exemplos extraordinários disso, entendeu? De pessoas que, enfim, tinham diplomas de pós-graduação e que estão fazendo comida e estão ganhando dinheiro e sobrevivendo com isso. E o que é melhor, ainda estão gostando de fazer isso. Entendeu? Então é a tal história, você descobre esses seus talentos e no hoje você não quer dizer com isso que depois disso, depois de pandemia, você não vai voltar para a academia, né? Mas você já vai para cá. De repente, você pode ter mudado de ideia, né? E não querer mais ir para a academia. Estar feliz com aquilo que escolheu. É a chance também de você fazer novas escolhas, uma vez que a tua criatividade ela é muito ativada por causa da situação de emergência, né? Mas assim, amanhã, quando a criatura voltar para a universidade, ela já volta com mais esse dom, né? Mais esse atributo, e ela pode, inclusive, trabalhar com as duas coisas, entendeu? Que eu acho super legal isso. Para não que me diz respeito, a minha vida não mudou tanto, tá? Porque a minha vida, eu pouco estava saindo de casa, porque não tenho saco mesmo, eu adoro minha casa, eu adoro ficar em casa. Então, eu ia para o jornal às segundas-feiras. Tinha um motorista, vinha aqui, me pegava, me trazia, tá tudo certo. A gente passava no mercado e estava tudo resolvido. Então, a minha vida não mudou. O que mudou? Mudou o meu contato pessoal com os meus clientes, que isso é uma coisa que me faz muita falta. Eu sou uma pessoa muito sensorial, então meus clientes eu seguro na mão, eu abraço, eu beijo. Eu acho que as pessoas precisam desse calor e eu preciso também, entendeu? Para mim é muito bacana. Isso está me fazendo muita falta. E aí eu fazer o quê? Não vou atender mais, não vou atender o cacete, vou atender sim com aquilo que eu disponho hoje. Então hoje eu estou abraçando você com as minhas palavras, eu estou abraçando você com o meu conselho, eu estou te beijando com o meu carinho, né? E pronto, por favor, entenda dessa maneira. Foi inclusive a razão de eu ter criado essa promoção no Instagram, porque eu tenho lá muitos clientes, graças a Deus, né, que poderia ter continuado atendendo. Eu tenho clientes que eu atendo mensalmente, e aí é outro tipo de trabalho. Mas eu achei que era legal fazer isso, entendeu? Para não perder esse contato com as pessoas e, de alguma forma, ser útil nesse momento que está todo mundo com a cabeça cheia de perguntas, entendeu? Então, para mim não mudou, mas essa mexidinha, essa aí pegou na emoção, Rafael. É isso. E, Nédia, eu vou te falar uma coisa. Tem um filósofo que eu gosto muito, Heráclito de Éfeso. Tudo muda, nada vai ser como antes. Nada vai ser como antes, nada. Não tem o antes, você entende? Não tem antes, acabou o antes. O que existe é agora e amanhã. Amanhã você não sabe o que vem. Então, assim, vai voltar a ser como antes? Eu não faço a menor ideia. E o fato é que tudo muda, né? E existe um certo saudosismo, isso é muito legal, né? Também está associado diretamente a uma parte do nosso cérebro, lembranças agradáveis. Todo mundo aqui começar a ouvir música da década de 90, 70, 80, ou brincadeiras, ou então Lolo. Lembra que virou Milk Bar um tempão e voltou a ser Lolo? Lembra que Bala Juquinha tinha sumido e quando apareceu todo mundo queria experimentar Bala Juquinha? Então, por quê? Porque fica uma memória afetiva na gente muito grande. E nós criamos uma necessidade de ter ao passado lembranças gostosas. Não sei se já aconteceu com vocês.
quando vocês lembraram de um restaurante muito bom, aí quando você volta lá não era nada daquilo que você lembrava, né? Porque a memória efetiva ficou lá, né? Ficou lá É atrás. verdade. Lembra do esquibom? O esquibom que vinha naquela caixinha de papelão? Minha Quando avó passou adorava. aqui no coisa de plástico, nunca mais teve o mesmo gosto, cara. É isso. É isso. Então, assim, as pessoas ficam presas no passado querendo voltar, mas não vai voltar, não, gente. Não vai voltar. As pessoas acham assim, vai voltar. Gente, depois que inventaram aplicativo de relacionamento, os relacionamentos já não são mais iguais. Não são. Então, assim, vai voltar? O que você vai fazer? Vai proibir aplicativo de relacionamento? Vai proibir internet? Não, não vai. As coisas são diferentes, vão ser sempre. Agora, você está falando uma coisa, Glória. Vou tossir, dá licença. Engasguei com milho de pipoca. Toque no cotovelo. Uma das coisas é o seguinte, você falou sobre atendimento online, né? Eu já atendi online. Eu já fazia atendimento online. E eu queria ter um atendimento online por um motivo. Eu queria morar em qualquer lugar do mundo e continuar trabalhando. Com atendimento online eu posso. E não é só isso. Abriu uma gigante oportunidade para fazer isso. Entendeu? Então, assim, cada um tem uma oportunidade diferente e tem que ver. Por isso que profissões como a Mas é sua... legal. Eu acho isso que você acabou de falar é excelente. A gente pode atender de qualquer lugar. Como, por exemplo, eu posso fazer o Jornal Extra de qualquer lugar. Eu posso atender aqui também pelo WhatsApp de qualquer lugar. Eu acho uma oportunidade excelente. Agora, esse contato, esse calor, né? Não só com o cliente, que eu estava falando aqui, eu estava pensando, estou sendo injusto, não, mas o contato com os amigos, os colegas de trabalho, e tudo que eu sempre fui muito carinhosa com isso, está fazendo uma falta danada. E para não falar da minha filha, que é para não começar a chorar aqui, né? Mas, enfim, tá bom. Abriu-se a janela da oportunidade online. Segue o bonde. E quer ver? Eu tenho um grupo de mentoria que é segunda, quarta e sexta, 6 horas da manhã. Se fosse presencial, seria muito difícil. Tem pessoas de São Paulo, tem pessoas do Rio, tem pessoas de Niterói. Se fosse um grupo de uma mentoria online, presencial, sim, o resultado seria muito diferente. Entendeu? Então, e é 6 horas da manhã. Imagina, um grupo de mentoria. Eu já te falei isso uma vez, não foi? Falou. 6 horas da manhã, segunda, quarta. Mas então, o objetivo é exatamente esse, sair da zona de conforto. Né? Mas, enfim, o online ele tem muitos benefícios, muitos. Tem algumas coisas que afetam muito também. Por exemplo, nós precisamos do calor humano. Nós precisamos do calor humano. Nós precisamos de gente. Nós precisamos ouvir a vibração da pessoa falando no nosso ouvido ao vivo. É muito diferente você ir num show ou ouvir um CD do show. Né? Claro, nós somos seres gregários, né? Exato. Né? A gente precisa daquela catarse coletiva de gritar dentro da igreja, aleluia! A gente precisa disso. A gente precisa sentir cheiro de CC no ônibus, sabe? A gente precisa falar assim, ô Ney, sai da frente! Tá? Ó o pesado, ó o pesado! A gente precisa disso, sabe? A gente tem que viver isso. Não tem... A gente e você, né, cara pálida? Até agora eu não vi nada que eu preciso. Mas isso aí. Muito bem. Ei, Didi, você que está aí online, nem você, né? Então tá bom. Mas vamos lá. Pois é. Enfim. A gente precisa do hoje. Glorinha, eu tenho uma pergunta para você. Ontem, eu estava conversando com... Ontem não, mentira, tem um tempo atrás. Mas que você faz o trabalho de astrocoach. E eu fiquei interessadíssimo sobre isso, e agora estou falando uma opinião minha. Eu sei que você faz acompanhamento astrológico da pessoa, mês a mês. Como é que é isso aí? Eu fiquei interessado nisso. Você faz uma análise mensal, né, dos trânsitos astrológicos. Então, você vê pelo mapa astral da pessoa como é que os planetas estão naquele mês para ela. E aí é bom para isso, né? Então bom para aquilo, ela pode cuidar disso, não cuidar daquilo, e aí através disso você fornece como se fosse uma linha, né? Um farol. Aí ela vai tomar as decisões mais ou menos dentro daqueles parâmetros. Às vezes usa um pouco o tarô também para responder perguntas que são pontuais,
né? Porque a astrologia não responde dessa maneira, ela mostra ciclos, ela mostra períodos, mas ela não é capaz de dizer, vem cá, esse negócio que eu vou fazer vai dar certo, essa pessoa aqui é bacana, né? Enfim. Então, às vezes, eu uso também, faço uso do tarô, e é assim, já tem um bocado de gente que eu tenho o prazer de orientar já faz muito tempo. A gente dá esse nome, né, de astrocoach, que é uma coisa bacana, contemporânea, né, mas eu acho que até antes das pessoas falarem tanto de coach, denominarem como coach, o que antigamente eu achava que era só treinador de futebol americano, né, eu já fazia isso, entendeu? Então, agora, tá bom, eu assumo, né, eu sou coach, sim, sou astrocoach. Astrocoach. A primeira e única. É. Não sei, deve ter Não mais, sei. deve ter mais. Eu conheço Mas muita gente competente. achei interessante. Aí, por exemplo, nesse mês, eu estou lá com você, aí você me fala, olha, esse caminho aqui é legal, tá? Você vê as possibilidades. Aí no mês seguinte você vai reorientando a rota, é isso? Vai refazendo a rota. Exatamente, reorientando a rota, exatamente. Entendi. Né? E aí você vai ver, porque os planetas que são rápidos, né, eles mudam rapidamente. Então, você vê, olha, esse mês você está começando com uma lua na casa tal. Entendeu? E por isso, esse início aqui é bom para isso, não é bom para aquilo. Marte está assim, Mercúrio está assado. Tá? Aí você vai meio que manejando, junto com a pessoa, aquele mapa, né, para que ela possa fazer bom proveito daquelas energias que estão ali. Entendi. Interessante. Fiquei bem interessado. A gente conversa depois sobre isso aí. Bom, alguém tem alguma pergunta? Pois é. Alguém tem alguma pergunta aqui para os cabeçudos que estão aqui falando? Ai, ai, ai. Ih, caramba, peraí que eu acho que agora eu mexi aqui no que não devia. Pronto, agora está certo. Boa noite, Max, Mesquita. O coração tem todas as respostas, a cabeça... A Flores gostou disso, gostou da frase. Peixe fora d'água. Vê se tem aí, Rafael, do teu lado. Você tem o quê? Se tem pergunta. Pergunta, ó. Tem aqui. Gostei, eu quero, fala Galva. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Cara, eu adoro essa palavra alegria. Fala Galva daí. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Fernanda Galvão. Tremenda coach, principalmente nessa área de orientação de políticos. Essa mulher danada, hein? E ela trabalha muito bem com política e trabalha muito bem com empresas. Então, aguarda esse nome aí, ó. Fala Galva. Fernanda Galvão. Ela é a minha, digamos assim, a minha, não é diva, né? Mas ela é a minha guru. Tenho duas pessoas, é a Galva e é o Leonardo Pimentel. Né? São as pessoas que... Leonardo Valente, perdão. São as pessoas que, quando eu quero saber de uma resenha, né, do que está acontecendo, eu vou lá. Eu vou no perfil deles. Entendeu? Então, oi Galva. Beijo. Vou seguir também. Fala Segue Galva. Mesmo. E quem que é o outro? Fernanda Galvão ou Fala Galva. Ela é fera. Ótimo. Eu faço terapia há 1000 anos online, não vou parar. Gal, não para mesmo não. Todo mundo a cada segundo. Fim FC. Muito bom. Ela falou assim, ó. Tudo muda a cada segundo e se não mudarmos, ao meu ver, as coisas só irão piorar. Então, olha que legal. Se piora ou melhora, isso é uma hierarquia de valor sua. Né? As coisas apenas são. Não existe nada bom, nada ruim. O que torna algo bom e algo ruim é a sua interpretação. Né? Então, nós podemos dizer que está próximo do seu objetivo ou afastado do seu objetivo. Mas o bom ou ruim é muitas vezes Você sabe que você está me fazendo lembrar até de uma coisa, né? Que uma vez eu estava numa mesa redonda lá que tinha... No passado, há muitos anos atrás, eu gostava de participar dessas coisas, de ir nas rádios, participar de mesa redonda, de ir em conferência, de fazer aquelas mesas para discutir, discutir, não gosto mais. E aí, uma vez eu estava lá numa mesa que tinha um cara que era monge, tinha um que era astrólogo, tinha eu como tarólogo, outro como não sei o quê, e aí, de repente, a criatura falou que o mundo estava, que o ser humano estava evoluindo, retrocedendo. E aí, cara, eu me lembrei das minhas aulas de física, né? Falei, vem cá, mas nada evolui, nada retrocede, tudo avança.
né? Tudo avança. Então, o homem está evoluindo. Agora, para quê? Aí é outro papo, entendeu? Exatamente, Mas que está exatamente. retrocedendo, retrocedendo não pode retroceder, contraria todas as leis, né? Isso não existe. Agora, você evolui a interrogação, né? Vamos ver. Pedro Cirilo perguntou assim: teremos mais sequelas psicológicas pela pandemia ou pela crise econômica? Pedro, existem várias saúdes em nós todos, né? Existe saúde Pedro é financeira. médico. Pedro é médico, é legal você saber. Ah, maravilha. Uhum. Existem várias saúdes. Saúde financeira, saúde emocional, saúde social, saúde familiar, saúde, enfim, várias espiritual, né? E uma das coisas que é mais fácil a gente entender é o seguinte: tem uma antiga expressão, e talvez você que é médico vai entender isso muito melhor que a maioria das pessoas, que é mens sana in corpore sano, né? A saúde mental debilita o corpo. A saúde do corpo, a doença do corpo debilita a mente. E a finança, ela é uma consequência de tudo isso, né? E dinheiro não significa qualidade de vida emocional, né? Tem pessoas muito ricas com saúde emocional zero. Tem pessoas que não têm dinheiro com saúde emocional boa. Isso é interessante porque eu acredito que a saúde emocional puxa todo o resto, né? Pessoas que não tinham consideração com saúde emocional e tinham dinheiro, hoje em dia se vão perdidas. E pessoas com saúde equilibrada nessa crise conseguem identificar oportunidades, né? Então, eu não sei o que vai fazer mais mal. Eu sei que vai morrer muita gente por questões não Covid. E isso, eu não estou falando que é para fazer aquele negócio que estão falando de verticalização, horizontalização, não. O fato é que vai ter mais pessoas morrendo de não Covid do que de Covid. Só que Covid espalha, Covid mata, Covid passa, né? Então, quem vai decidir isso não sou eu, mas só apenas uma mera opinião de alguém que não sabe nada sobre essa doença, né? Vamos lá. É. O problema está sendo realmente esse, a contaminação, né? E a É, falta de remédio para isso, a vacina. Esse é que é o grande risco. Eu, outro dia estava conversando com o meu médico também, com o Alexander Benchimol, que é uma pessoa que eu tenho, poxa, adoração, é um grande médico, e ele estava dizendo para mim, Glória, eu falei, cara, tem morrendo tanta gente de infarto, né? Ele falou, é verdade, mas não tem nada a ver com... O problema é o seguinte, é que as pessoas, elas sentem as coisas, antigamente elas sentiam as coisas, elas iam para o hospital. Agora elas sentem as coisas, elas não vão, porque elas têm medo de se contaminar, e elas morrem dentro de casa. Ou quando chega no hospital também já era, entendeu? Tem essa questão também. E eu acredito que, além disso, da questão da emoção que você está citando aí, existem também muitas pessoas que vão morrer de outras doenças, porque, primeiro, algumas que vão protelar a busca de socorro, outras porque quando buscarem socorro não vão ser socorridas, porque os hospitais estão lotados de gente com Covid, e assim sucessivamente. Mas eu concordo com você, eu acho que essa questão até existe hoje a cadeira de psicossomática, o doutor Pedro deve saber, né, onde a medicina, graças a Deus, passou a admitir que emoções são gatilhos para problemas físicos, né? Que era uma coisa que todos nós que somos ilustres, ignorantes na área médica, mas somos sabidos na nossa área, dizemos isso há muitos e muitos anos. Então, realmente é uma questão sem muita resposta, doutor Pedro. Agora é quem viver verá, né? Literalmente, quem viver verá. Olha, a Gal fez uma pergunta. Rafael, tem muitas pessoas com distúrbios do sono pelo caos da pandemia. Você poderia nos dar algumas dicas para dar um suporte? Olha, tem um vídeo meu explicando como que você técnicas para dormir melhor. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou publicar hoje ou amanhã, eu vou gravar um vídeo especificamente com técnicas que podem ajudar você a melhorar seu sono. Então entra lá que eu vou colocar Faça um vídeo isso. no E eu vou meu, compartilhar, porque aqui no meu no meu perfil deve ter um Instagram. monte de gente também precisando. Né? Mas tem uma coisa interessante, uma cliente me procurou e falou, Rafael, tem uma coisa para te contar. Eu falei, o quê? Depois que começou a pandemia, eu estou dormindo bem a beça à noite. E ela é uma pessoa que com remédio não dormia. É uma coisa fora de si, né? Então Posso te a gente contar? A minha pode. experiência com isso, nos primeiros dias, até mais ou menos uns 30 dias aí de pandemia, eu me surpreendi. Eu sou uma pessoa que dorme muito mal. A minha cabeça funciona o tempo inteiro. Então, para dormir é um sacrifício. E aí eu não sei por quê. Aí, quer dizer, eu não sabia, né? Cara, eu comecei a dormir bem. Ia dormir, acordava bem.
de onde está vindo esse sono todo? Sabe o que que era? Era a pressão que estava aliviada na minha cabeça. Eu não tinha que planejar o que eu ia fazer no dia seguinte, onde é que eu ia, com quem eu ia falar. Não tinha nada. Eu estava em quarentena, então vou dormir e dormir. Tem É isso isso. também, sabe? Esse relaxamento absurdo, que não tem nada a ver com o contexto, né? Mas que rola, não rola? Rola. Mas rola para as pessoas que já tinham uma tendência a ficar mais em casa mesmo e não tinha pressão Ah, externa, sim, né? concordo. Então, existe. Olha só, eu não vi nenhum estudo sobre isso, tá? Eu tô achando sintomas coincidentes. Aham. Mas eu sou uma pontinha no universo, eu não posso garantir isso, né? Então, tem acontecido na minha experiência, mas não posso dizer que isso é verdade, tá? É, mas faça isso, é legal pra caramba até porque na sua área você é um expert nisso, você sabe fazer isso. Então, eu acho que é bem legal, vai ajudar bastante as pessoas você fazer esse vídeo dando dicas específicas, porque para mim, quando alguém está muito estressado, a única coisa que ultimamente que eu tenho aconselhado as pessoas, né, porque eu acho assim, aconselhar o fulano estressado a fazer meditação é sacanagem, eu acho. Entendeu? Eu acho. Então, medita. Bom, então, mandar tomar remédio para mim não é o caso, porque eu não sou médica nem nada disso, né? Mas tem duas coisas que eu acho que têm sido legais. Um é a oração, tá? Em que pese eu não tenho nenhuma religião institucional, né? Eu creio em Deus e tenho as minhas Nossas Senhoras de estimação, mas não sou ligada a nenhuma religião em especial. Mas a oração faz um bem cara pálida, olha, é muito legal. A oração mesmo, não deixa de ser uma meditação, né? É você parar e levar um papo com Deus, do jeito que você achar que deve, né? Ou com a oração que você aprendeu com mamãe e vovó, então simplesmente pedindo, se queixando, ou agradecendo também, né? E entregando, né? Entregando, porque você vai dormir, então entrega aí, ó, top, segura essa daí para mim. E a outra coisa, eu tenho visto com frequência uma ajuda para as pessoas, que é o floral de Bach, o Rescue, que é o remédio de emergência do Dr. Bach, né? Rescue Remedy. O Rescue Remedy é o floral do momento, né? O floral da pandemia, né? Porque ele é o floral de emergência. Então, ele faz um efeito bem legal também para as pessoas baixarem um pouco a bola e conseguirem dormir melhor. Mas rezar é tudo de bom. É verdade. Vou falar uma outra coisa, Glorinha. Quem tiver aqui presente, quiser participar de uma sessão comigo amanhã eu vou falar sobre inteligência emocional. Naquele grupo, Bacana. né? Então, se alguém quiser aqui participar do meu grupo, eu vou pedir para alguém que for da minha mentoria, que estiver aqui. Deixa eu ver. Quem faz minha mentoria e está aqui? Tem alguém? Eu não faço a menor ideia. Eu vou passar o link da mentoria para participarem. É um grupo do WhatsApp. Que horas é? Acho que faltam 4 minutos. Não, é Mesquita. aquela turma das 6 horas da manhã? Das 6 horas da manhã. Ah, tá. Tá? Mas tem gente que está acordada de boa. Eu é que sou preguiçosa mesmo. E aí, achou Verdade, quem está aí? quero participar. Ah, tá. Opa, o Mesquita ali falou uma coisa legal. Oi, Mesquita. É, eu ensinei técnicas para o Mesquita que até ele utiliza até hoje. É assim. Ô, Mesquita, aproveita e fala aí. Ajudou a dormir melhor? Porque é bom ter. Imagina, ele coloca assim, não. Imagina. Tá? Enquanto o Mesquita escreve, eu lembrei muito de você hoje. Eu sou, Fala. eu sou, eu sou fã daquele seriado. Como é que é? Ah, meu Deus, Law and Order. Ah, Aquele Law and Order Special Victims, é o SVU, né? É o Law and Order. Hoje eu assisti o episódio 1818, tá? Guarda aí, 1818, né? E esse episódio fala o tempo inteirinho de hipnose. então. Eu vi esse É, episódio. Eu vi. fala de hipnose. É interessante pra caramba, entendeu? É um cara que ele fazia as coisas dizendo que estava usando hipnose, na verdade não era bem assim, entendeu? Então, meio que desmistificou essa história da hipnose, de você fazer coisas que você não deseja, entendeu? Então, eu achei bem bacana. Eu fiquei com isso na cabeça. Vou guardar com o Rafael. 1818. Law and Order SVU. Tá? Depois, se Obrigado. você achar Obrigado. por aí, assista. E ele já respondeu? Se ele está Ele já melhor? respondeu. Ele respondeu que sim! Ali embaixo. Ei! O M. Douglas ficará acordado até as 6 da manhã no trampo. É o Marcelo. Ah, grande Marcelo, marido da Edna. Claro, claro. Bom, é o seguinte.
Eu não consigo colocar aqui o link do grupo, porque eu estou no Instagram agora. Mas eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: manda mensagem no meu direct aqui do Instagram, que eu mando o link para quem quiser participar, tá bom? E aí a Ah, eu gente acho conversa. legal. Eu também vou querer. Vou querer o link, mas não vou participar. Porque não vou acordar 6 horas da manhã. Faz o seguinte,